Olá, Shalom. Depois de quase 2 anos, a gente está aqui novamente para continuar, né, a série que a gente tinha começado já há um bom tempo atrás, né, uma série de vídeos que fala sobre a história do dilúvio, né, e a gente intitulou de Yeshua ben Noé, né, Jesus em Noé, passado, presente e futuro. O que que a história do dilúvio ela tem para nos ensinar, né, com relação ao passado, embora muita gente ache que já conheça a história do dilúvio, a gente está tentando se aprofundar aqui nos detalhes que as escrituras nos ensinam. A gente quer falar, né, quer trazer o que essa história nos ensina para os dias de hoje e também o que ela revela acerca do futuro. Pois bem, hoje nós vamos continuar o vídeo que a gente começou, né, o último vídeo, há cerca de 2 anos atrás, né, falando sobre Noé, o pregador da justiça. Bom, a gente no outro vídeo, se você quiser dar uma olhada aí depois, né, o vídeo anterior, ele falou sobre Noé como gerador de expectativas, até porque quando ele nasceu, né, os seus pais, eles geraram alguma expectativa ali sobre a pessoa dele, Noé, pela primeira vez, né, nas escrituras, né, aparece, né, o termo graça com relação a ele, né, com relação a Noé. Então, a gente já entende aí que Noé não era um homem perfeito, né, que não tinha erros, pelo contrário, também precisava da graça do Senhor. Noé era um crente, como diz o escritor aos Hebreus, foi pela fé que ele fez tudo o que ele fez, né? E, né, foi obediente. Né? Então, até porque se ele não obedecesse ao Senhor, se ele fizesse alguma coisa do jeitinho dele, né, ele colocaria em risco ele, toda a sua família e os animais que estavam com ele na arca. Então, ele precisou obedecer a Deus em tudo, e a Bíblia diz que ele obedeceu. Não era um homem que andava com Deus, ou seja, ele gerou um relacionamento, né, íntimo com o Senhor, né, ele gerou uma amizade com Deus, isso foi muito importante, até por conta disso. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus, receber os recados de Deus e cumprir a vontade de Deus, porque ele estava em ligação com o Senhor. Segundo o apóstolo Pedro, a gente pode comparar o dilúvio com o batismo nas águas. Então, nas suas palavras, Noé e a sua família foram batizados pelas águas do dilúvio, né? Assim como nós hoje passamos pelas águas do batismo, representando uma nova história, uma mudança de vida, uma morte e uma nova vida, né? Uma ressurreição. Nós também citamos Noé como um homem justo, herdeiro da justiça e pregador da justiça. A gente quer continuar falando sobre isso no vídeo de hoje. Bom, e terminamos dizendo que Noé, né, ele foi completo, e nas traduções, geralmente está a palavra perfeito ou reto em sua geração, ou seja, dentre, né, aquela geração, ele era o homem mais completo da sua época, era o homem mais maduro da sua época. Não, não era alguém sem pecados, mas era alguém que alcançou a vontade de Deus, de certa forma, na sua plenitude. Maravilha. E aqui a gente cita, né, alguns textos que a gente falou no vídeo anterior, onde a gente menciona que Noé era um homem justo, era um homem que detinha justiça e que foi pregador e herdeiro da justiça. Bom, lá em Gênesis, né, em Gênesis 6, Gênesis 7, nós percebemos, né, Noé sendo comparado a um homem justo. Né, em Ezequiel, o profeta ele cita por 2 vezes, no versículo 14 e no versículo 20 do capítulo 14, né, que a justiça de Noé, então Noé mais uma vez é comparado com um homem justo, e aí, né, lá no chamado Novo Testamento, o apóstolo Pedro e o escritor aos Hebreus, né, ele cita novamente o termo justo ligado à pessoa de Noé. Então, é importante a gente entender que a palavra justo não quer dizer que Noé era um homem sem erros, sem falhas, não. Ele era um homem que foi justificado por Deus. Mas o que é isso, justificado por Deus? Era um homem que precisava da graça do Senhor, como nós já afirmamos, né, em Gênesis 6, versículo 8. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra graça, é justamente para Noé, até porque se a gente continuar lendo, né, lá em Gênesis no capítulo 9, a gente vai ver o caso da embriaguez desse homem. Então a gente entende aí que ele também, como qualquer outro homem de hoje, precisamos da graça de Deus. Né? E o que seria justificação, justificar ou justo? Para a Bíblia, né, utilizando lá os recursos das línguas originais, a gente entende que justificar é declarar alguém como inocente.
né? O justo é aquele que foi declarado em um tribunal diante do juiz inocente. Quer dizer que, de fato, a pessoa seja inocente? Não necessariamente, né? Mas alguém pagou preço por ela, alguém sofreu, né, o seu juízo, enfim, seja como é que for a situação, né, a pessoa foi declarada inocente. Então, para exemplificar, a gente citou, né, a gente reforça aqui, Gênesis 15, 6, o exemplo é a pessoa de Abraão. O apóstolo Paulo, depois, lá no chamado Novo Testamento, vai citar esse texto várias vezes. Esse texto é um texto muito importante para as Escrituras, é a base, né, dessa doutrina da justificação, ou seja, da salvação pela fé, né, em outras palavras. Aqui diz, né, que Abraão creu no Senhor, nas suas palavras, com relação ao seu descendente, ao descendente prometido, né, e por Abraão acreditar, né, nessa promessa, né, nesse descendente, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não era justo, como a gente pensa, né, no termo justo, como se fosse alguém bonzinho. Abraão, ele tinha acabado de vir, né, de uma situação bem ruim, né, mas por ele crer, né, ele alcança, né, lhe é imputado, né, lhe é creditado, né, o título de justo. Bom, e aí, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, a gente pode perceber aí o apóstolo Paulo, né, reforçando, né, em quem nós podemos ser justificados, em quem Abraão, em quem Noé, em quem todos os homens de Deus do passado e de hoje e do futuro podem ser salvos, podem ser justificados, né? Então vamos lá, isto é, a justiça de Deus, a justiça é de Deus, né, pela fé, ou seja, ela vem por aquele que crê. Crê no quê? Eu creio em quê? Em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus é aquela que justifica. E aqui diz, para todos, e sobre todos os que creem. Então, quando diz todos, são todos, todos do presente, todos do passado, todos os homens do futuro, que creem na pessoa do Senhor Jesus, serão justificados, são justificados. E aqui o texto continua, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Novamente aí, né, frisando que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para cobrir pela fé no seu sangue, ou seja, no sangue de Jesus, né, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, né, pelo resgate, né, pelo pagamento da recompensa, né, para que nós pudéssemos ser livres dos pecados, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, novamente, em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, sem as obras da Torá. Então, não é pelas obras que o homem é salvo, mas sim pela fé. O apóstolo Paulo vai citar isso em várias das suas cartas, né, de maneiras diferentes, maneiras parecidas, mas o foco é: todos os homens são tornados justos pela fé em Jesus. Maravilha. E aí, né, surge a pergunta, né? Fé em Jesus? Será que Noé, ele tinha fé em Jesus? Como é que ele poderia ter fé em Jesus se Jesus não tinha nascido ainda? E aí a gente entende, né? Por exemplo, né, isso é um texto muito utilizado e ele é citado como a primeira grande promessa do Salvador, né? A gente sabe que a profecia sobre Jesus estão lá em Gênesis 1, em Gênesis 2, enfim, isso é um assunto para outro momento. Mas a gente entende ali que em Gênesis 3,15, né, está claramente uma profecia sobre alguém que salvaria a humanidade do pecado. Então, a gente pode ler lá em Gênesis 3,15, Deus falando para a serpente, né, para Satã, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus, né, está revelando ali que ele faria uma separação. Em Apocalipse 12, a gente vai entender quem é a serpente, que é o próprio diabo e Satanás, né? E essa mulher é mais do que simplesmente a mulher lá, a esposa do Adão, né? Mas, enfim, Satã, a partir desse momento, a partir dessa profecia, ele vai ficar de olho para poder tentar, né, lutar contra a mulher que poderia gerar a quem? Essa semente. Então, aqui, continuando, o versículo diz:
e entre a tua semente, ou seja, entre a semente do diabo e a sua semente, ou seja, a semente da mulher. Então haveria uma inimizade. O diabo e seus filhos combateriam a mulher e o seu descendente. Né? Então é uma semente da mulher, é uma semente que não seria o resultado de um relacionamento sexual entre o homem e a mulher, mas seria só da semente da mulher. Então, a gente, ao ver, por exemplo, textos como Isaías 7:14, a gente entende que já havia muitas profecias no passado, revelando já para o primeiro casal, de que uma mulher solteira, né, uma mulher, para a gente entende, né, uma mulher, é, uma senhorita, né, uma virgem, ela geraria o Salvador, o rei. E aí, né, continuando Gênesis 3,15, né, Deus ele continua falando para Satã, esta, né, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, Satã. Ou seja, você vai ser derrotado, vai ser destruído, né, uma serpente é morta pela cabeça. Né? Então, Satã seria destruído por esta semente da mulher. Por isso que, né, Deus falou que ia colocar inimizade. Né? Porque a partir do momento que Deus anuncia que uma mulher geraria o rei, geraria o salvador, né, da humanidade, o diabo não quer isso. Né? O diabo quer governar. Mas Romanos 16:20, por exemplo, nos afirma, né, que o povo de Deus, né, em Jesus, no Senhor, vai esmagar, né, vai retirar esse governo das trevas do planeta. E, né, terminando a Gênesis 3,15, nós continuamos lendo. Né, algo terrível que iria acontecer. Né? Deus já falou lá desde o começo que a serpente, né, tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a serpente feriria o calcanhar dessa semente da mulher, desse descendente, desse rei de toda a terra. E a gente pode ver, né, em textos, lá em Salmos, em Marcos e Lucas, quem é esse descendente que seria ferido no calcanhar. O salmista ele vai dizer, né, que aquele que seria o rei, ele foi ferido nas mãos e nos pés, então ele teria uma ferida nos pés. E a gente entende que pela crucificação, né, os pregos que foram cravados nos pés de Jesus, né, ali denotavam, né, marcavam, né, Satã na sua última tentativa, vamos dizer assim, né, ali de Jesus em vida, de tentar destruir a pessoa de Jesus. Isso. A morte não pode segurá-lo, glória a Deus. Bom, então a gente vê então Gênesis 3,15, que é uma grande profecia sobre o Salvador. Mas será que isso, a gente consegue ver que existia de fato essa esperança? Então a gente colocou aqui, por exemplo, Gênesis 2:21 e 22, que o corte ao lado de Adão, né, para a criação da mulher, revelara algo. Ou seja, por que Deus precisou ferir Adão do lado para criar uma mulher? Será que Deus estava indicando alguma coisa? Bom, alguém sofreria para dar a vida a outra pessoa, a outro alguém? Né? Então, fica a dica. No outro capítulo, Gênesis 3:21, a gente percebe, né, depois de toda a rebelião lá no jardim, né, que Deus veste o Adão com peles. Né? Então, a pele para cobrir o Adão, né, é como denunciando que ele é o culpado, né, porque a partir do seu pecado, a partir da sua rebelião, a partir da sua idolatria que ele provoca, da profanação que ele faz no santuário do Senhor, isso é assunto também para outro momento, nos mostra que Deus coloca, né, uma pele sobre ele, e para que Deus coloque uma pele sobre Adão, isso indica que algum inocente, ou vários, né, animais inocentes, morreram por causa do pecado de Adão. E aí a gente percebe, ou para mais uma indicação, alguém inocente morreria por causa da culpa do homem. Bom, e aí, né, o homem é expulso, né, do paraíso, né? E aí, no versículo 24, Deus coloca uma espada flamejante, uma espada de fogo, que se revolvia por todos os lados, para que ninguém mais tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Essa espada de fogo na porta do jardim, ela também é uma indicação. Né? Bom, quem poderia morrer, né, tentando passar pela espada, mas de alguma forma
conseguisse vencer, driblar a morte e continuar vivo para poder ter acesso de novo à árvore da vida e dar acesso ao restante da humanidade. Então, os homens tinham essa esperança. Mas se a gente vivesse lá naquele período onde Adão é expulso, né, e tivesse a possibilidade de chegar ali diante do jardim, geraria essas expectativas de quem poderia atravessar essa espada, quem poderia morrer para poder nos levar de volta para a presença de Deus. Bom, e aí a gente olha para o capítulo 4 de Gênesis, né, a história do homem de Deus, né, que o próprio Jesus chama de profeta, né, o profeta Abel. De alguma maneira, Abel ele compreendeu algum conceito especial, porque o que motivou Abel a oferecer dos primogênitos do seu rebanho um sacrifício ao Senhor? De alguma forma ele compreendeu, né, o que a gente já falou até aqui, a ponto dele matar o inocente. Né? Ele compreendeu que o inocente morreria, né, e ele replica essa ideia ao sacrificar os primogênitos do seu rebanho. E continuando, né, sobre o próprio Abel, a gente percebe que a vida dele foi tão marcante que ele mesmo é assassinado por um sacerdote reprovado por Deus que o invejava. Né? Eu digo sacerdote porque os dois estavam ali, né, levantaram altares, ofereceram sacrifícios ao Senhor, né, havia um sacerdócio, só que o sacerdote de Caim foi reprovado por Deus. E um sacerdote reprovado por Deus mata o profeta, mata o homem de Deus por inveja. E o próprio Deus diz que o sangue de Abel falava. O escritor aos Hebreus, né, vai reafirmar isso, de que o sangue de Abel fala, a vida do Abel fala. Abel, a gente não vê nenhuma das suas profecias, nenhum argumento, nenhuma palavra da sua boca, mas a sua oferta, a sua vida, a sua história fala, né, fala sobre o inocente que morreria. E o interessante também, se a gente continuar lendo o capítulo 4 de Gênesis, é que a partir da sua morte, a partir da morte de Abel, né, surge uma geração de pessoas que buscam a Deus. Né? Então, quando Abel morre, surge o seu irmão Sete, né, e a partir de Sete, uma geração de homens que buscam a Deus, como Enoque, como o próprio Noé. Então, todas essas indicações, todas essas reflexões, né, de alguma maneira, estimulavam, né, as pessoas daquela época. De alguma maneira, geravam perguntas, indagações para aqueles que temiam ao Senhor naquele período. Né? E como diz uma canção, tem tudo a ver com ele, né? Tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. E aqui a gente gostaria de mostrar alguns textos que reforçam isso. Tá? O primeiro deles é Romanos 10, 4, onde o apóstolo Paulo diz porque o fim da lei é Cristo, ou seja, porque a finalidade de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o objetivo desses livros é falar sobre Jesus, né, é apontar para Jesus, né, é indicar Jesus. Então, o que a gente está fazendo aqui é só confirmar esse versículo, né, só confirmar essa ideia do apóstolo Paulo. Ele diz, para a justiça, né, de todo aquele que crê. Então, aquele que crê nesse Jesus revelado em Gênesis, por exemplo, né, é justificado. O próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, ele vai falar que ele não veio para destruir, para acabar, para dar fim, né, à lei, aos profetas. Não. Ele veio para cumprir, ele veio para cumprir. Ele diz que até que o céu e a terra passe, nem a menor letrinha lá do alfabeto que Gênesis foi escrito, né, que o chamado Antigo Testamento foi escrito, né, o Yud, nenhum traço, nem o menor traço, jamais passará da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja, não somente esses detalhes da ferida do lado de Adão, né, da espada, do sacrifício da morte de Abel, né, não só esses detalhes falam de Jesus e tinham que cumprir na pessoa de Jesus, mas até cada letra que está registrado lá em Gênesis até Malaquias fala de Jesus, aponta para a pessoa de Jesus. E o próprio Jesus ainda vai dizer em Mateus 24 que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que a história de Noé, né, os dias de Noé falam sobre a vida dele, sobre a história dele.
né? O Mateus, ele vai nos dizer lá no capítulo 13, que Jesus ele sempre pregou por parábolas, né? Porque para se cumprir até uma profecia que dizia que ele abriria a sua boca em parábolas e ele publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo, ou seja, desde Gênesis, coisas que estavam escondidas. É Jesus que vem revelar, é Jesus que vem trazer, né, a essência, o conceito, a visão, né? E o próprio Jesus, né, depois de ressuscitado, ele vai contar para alguns de seus discípulos, né, desde Moisés, e ele vai passando por todos os profetas, ou seja, quando fala Moisés, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e todos os demais livros, né, do chamado Antigo Testamento, que era a Bíblia de Jesus, né, então Jesus vai falar que tudo ali, né, falava sobre ele, né, falava sobre o que aconteceria com ele, a sua morte e a sua ressurreição. E no mesmo capítulo, né, lá no versículo 44, o próprio Jesus vai continuar dizendo que era necessário que tudo que estava escrito lá de Gênesis até o final, né, para nós até Malaquias, tudo ali é uma profecia sobre Jesus. Então, né, é uma reflexão, uma conclusão sobre né, essa parte. Eu coloquei aqui: o pecado entrou no mundo e com o pecado a maldição e a morte. A multiplicação das dores, a perversão dos instintos humanos e até dos animais, os pensamentos e ações cada vez piores, né, se multiplicando, né, e se generalizando. A humanidade clamava por socorro. Aqueles que eram bons, aqueles que preservavam algum tipo de bondade, clamavam por ajuda. E aqui a gente colocou, né, os justos esperavam ardentemente o dia em que conheceriam a tal semente da mulher, né, que seria capaz de sofrer no lugar deles, no nosso lugar, como um animal inocente, como um cordeiro, como um bode inocente, para que de alguma forma pudesse renascer como o sol e dissipar o reino das trevas que havia sido implantado. Essa era a esperança deles, conhecer essa semente da mulher. E a gente pode confirmar isso, né, quando a gente lê Judas, né, aquele livro, né, aquela carta antes do Apocalipse, que vai nos revelar que Enoque, né, aquele que veio antes de Noé, bem antes de Noé, ele profetizou, ele era profeta. Então, diz aqui, né, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa expectativa da vinda do Senhor, com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra Deus, no caso. Então a gente está dizendo aqui que havia uma expectativa da vinda do Senhor antes mesmo de Noé nascer, né? Através da própria profecia de Enoque, né? A profecia registrada só lá em Judas, e a gente entende que aqueles homens antes de Noé, eles tinham uma esperança sim da semente da mulher, eles tinham uma esperança sim do Salvador, que viria do alto e destronaria, né, Satã e o seu reino. Bom, vamos continuar então meditando sobre essa justiça, né, de Noé. A gente compara aqui, né, três homens então: Abel, Enoque e Noé. Três justos, amigos de Deus e profetas ou pregadores. Bom, nós podemos confirmar pelo texto bíblico que tanto Abel quanto Noé eram justos, né? Então, Hebreus 11:4 afirma que Abel era justo, e Hebreus 11:7 também, né, que Noé era o herdeiro da justiça, ou seja, ele era justo. Enoque e Noé andaram com Deus. Então, Enoque andou com Deus, como diz lá em Gênesis 5:24, e Noé andou com Deus, como diz Gênesis 6:9. E Abel e Enoque, eles eram profetas. O próprio Jesus afirmou em Lucas 11:50-51, que naquela geração seria cobrado, né, o sangue de todos os profetas, desde o Gênesis, né, desde a fundação do mundo, né, todo o sangue foi derramado, desde Abel até o sangue do profeta, né, do homem de Deus Zacarias. Então Abel é chamado de profeta. Em Judas, como a gente acabou de ler, ele profetiza, ou seja, ele era profeta. Então, Abel
Enoque e Noé, eles têm uma ligação. Os três eram justos, os três andavam com Deus, e eu posso afirmar que os três eram profetas. Alguém pode dizer, poxa, mas a gente não vê esse termo sendo apresentado para Noé. Bom, mas há alguma dúvida de que Noé era profeta? Ele recebe de Deus o aviso de que haveria o juízo sobre a terra, ele recebe de Deus os detalhes bem profundos sobre o que ele deveria fazer, o dia, a hora em que ele deveria entrar na arca, o dia, a hora em que ele poderia, né, sair da arca. Então, ele era guiado o tempo todo por profecias bíblicas, profecias divinas, perdão. Bom, e aí, né, por que eu gostaria de reforçar, Abel, que no caso Noé era profeta? Existe um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: da qual salvação inquiriram, ou seja, investigaram e trataram diligentemente, ou seja, aí analisaram minuciosamente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, ou seja, que foi dada para a igreja, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, bem antes, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que os profetas profetizaram sobre os sofrimentos de Jesus, que os profetas profetizaram sobre a glória de Jesus, ele vindo em glória para derrotar o reino das trevas e implantar o seu reino. E o apóstolo Pedro diz aqui que enquanto os profetas eles profetizavam, eles tinham o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo estava neles. Então, quando Noé, quando Abel, quando Enoque profetizavam, o Espírito de Jesus estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus estava ali, né, trazendo, revelando aquelas profecias. Então, por isso, né, a gente entende que aqueles homens não estavam fazendo coisas aleatórias, sem sentido, matando animais, ou fazendo tudo que Noé ele precisaria fazer. No próximo vídeo a gente vai falar sobre, né, o que Noé fazia para profetizar sobre Jesus, né? Então, eles, ao profetizar, eles não entendiam exatamente, com detalhes como a gente entende hoje, é lógico, mas eles entendiam que aquilo ali tinha algum sentido, falavam sobre aquele que haveria de vir, né? E falavam tanto do seu sofrimento quanto da sua glória. Aleluia. Então, né, a gente conclui aqui: o Espírito de Cristo pregou. Então, Cristo pregou por meio de Noé, lá no passado. E aí o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, né? Noé e mais 7 pessoas. Aí ele chama de Noé de o pregoeiro, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Noé pregava. E o que ele pregava? O que Noé, né, pregava? Então a gente vai começar meditando aqui sobre Noé como um sacerdote, né? E aí a gente vai começar a entender um pouco mais da sua pregação. Como assim Noé é sacerdote? Vamos lá. Gênesis 7, no versículo 8 e 9, nos diz o seguinte, né? Quando Deus dá ordem para que ele pudesse colocar os animais na arca, ele diz, né? Deus diz, dos animais limpos e dos animais impuros, e das aves e de todo réptil, né, de todo rastejante sobre a terra. Entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. Se a gente ler os versículos anteriores, nós vamos ver que dos animais limpos eram 7 casais de cada um. Dos animais impuros, era um casal de cada um. Mas é lógico, né, cada casal entrou de dois em dois na arca. Muita gente pensa, né, que eram só um casal de cada espécie de animal. Nada disso. Tá? Dos animais limpos, eram 7 casais. Dos animais impuros, que eram um só. Mas o que é isso? Animal limpo, animal impuro? Bom, a gente vai meditar logo mais. Gênesis 8, 20, agora depois do dilúvio, o texto nos diz que edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Opa! Então Noé, ele tinha esse conceito de animal limpo e de animal impuro, né, de animal imundo.
E quando ele vai oferecer um altar ao Senhor, ele só oferece dos animais considerados limpos, né? E só das aves, né, dos voadores considerados limpos. Por que ele não oferece dos impuros? Então, é isso que a gente vai entender. Bom, tanto em Levítico, capítulo 11, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, tem uma lista imensa sobre quais são os animais puros. Tá? Aqui a gente colocou uma imagem, né, de alguns deles. Né? A imagem aqui de um gafanhoto, de uma ovelha, né? Um cordeiro, um alce, um veado, um bode, né? Uma cabra, enfim, e um boi, né? Uma vaca. Enfim. Então, resumindo, né, esse capítulo, diz lá, o animal limpo, o animal puro, é aquele que tem as unhas fendidas, a fenda da unha se divide em duas, é aquele animal que remói, dos que voam, né, mas também sobre aquele que anda sobre quatro pés, do que salta, seria um locusto, gafanhoto, grilo e outros. Né? Por exemplo, João Batista comia gafanhoto, né, é um animal limpo. E boi, ovelhas, cabras, veado, corça, búfalo, etc. Então, tanto boi, ovelha e cabras, né, eram animais bem falados em todas as escrituras. Bom, e os animais, está escrito aqui puros, mas são impuros, perdão aí pelo erro na escrita, tá? Os animais impuros, né, a gente colocou alguns deles aqui, né, tá aí a coruja, o morcego, a águia, o camelo, né? Por exemplo, João Batista, ele se vestia com pele de camelo, né? Enfim, todos esses animais, o porco, né, a serpente, todo animal rastejante, né, o rato, enfim, né, são animais considerados impuros. Então, por isso que, por exemplo, o judeu até hoje não come carne de porco, né? E tem uma polêmica aí sobre comer ou não comer carne de porco. Enfim, resumindo, né, o que fala lá sobre animal impuro, né, nos diz, né, aqueles que remoem ou que não tenham as fendidas, como camelo, coelho, lebre, porco, etc. Quem tem as fendidas mais, a fenda não se divide em duas e não remói. No caso, aí tem a lista das aves. A águia, o abutre, o corvo, ou seja, animais que comem carne podre, né, carne morta. Avestruz, gavião, coruja, cisne, pelicano, cegonha, garça, morcego, etc. Entre os rastejantes, tem uma longa lista também, como rácado, cágado, lagarto, lagartixa, lesma, toupeira, enfim, tudo que rasteja, tudo que anda sobre quatro pés ou que tem mais pés, né, dessa lista aí, né, são animais impuros, tá? Então tem uma lista dos animais puros, tem uma lista dos animais impuros. E aí, né? Por que Noé tinha esse conceito? Por que esse conceito continua pelos textos bíblicos? Bom, se nos dias anteriores ao dilúvio Deus não havia ainda liberado a alimentação carnívora, por que havia o conceito de animais puros e animais impuros? Aí a gente pode citar lá Gênesis 1, 29 e 30, que mostra que antes do dilúvio, né, os servos de Deus deveriam comer vegetais. Eles eram veganos, vegetarianos. Tá? Deus falou, né, para o primeiro casal, né, para o primeiro homem, eles deveriam se alimentar das ervas, das sementes, das árvores, dos frutos. Isso era o mantimento deles, não carne. Então, né, Levítico 27, 11 vai nos explicar o porquê que Noé ele vai oferecer para o Senhor somente dos animais puros. Levítico 27, 11, a primeira parte diz assim: se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor. Então, aí nos explica que o animal imundo, antes do dilúvio, não era simplesmente aqueles animais que não poderiam ser comidos. Hoje, sim, né, de acordo lá com Levítico, Deuteronômio, todo o povo de Israel, todos os judeus, não podem comer os animais imundos. Mas só que muito antes disso, né, quando surgem os sacrifícios, havia uma diferença entre os animais que eram sacrificados e os animais que representam algo ruim que não poderiam ser sacrificados, ou seja, os animais imundos. Então a gente coloca aqui, né, a conclusão: antes do dilúvio já havia separação dos animais que eram oferecidos em sacrifícios e os que não poderiam ser ofertados em sacrifícios. Tá? Então, se Noé ofereceu, né, no altar todo animal limpo e toda ave limpa, né, então a gente entende, né, Noé fazia parte de um grupo sacerdotal
e sabia diferenciar os animais que se ofereciam a Deus, que poderiam ser oferecidos a Deus, e aqueles que não se ofereciam para Deus, aqueles que não poderiam ser ofertados. Então a gente entende, né, que Noé era um sacerdote. Tá? Noé, ele era um sacerdote. E a gente vê que Noé, então, ele é só alguém, né, um servo de Deus, de uma sequência de outros servos de Deus, de uma sequência de rituais específicos. A gente percebe o Abel como o primeiro, né, mas Noé na sequência. A gente percebe outros como Abraão, né, e vai seguindo até, né, a gente perceber lá em Êxodo, né, a partir de Êxodo, todas as orientações para se oferecer sacrifícios ao Senhor no santuário. Tá? Então, de fato, esses homens, quando eles sacrificavam, eles não sacrificavam aleatoriamente, eles sabiam o que estavam fazendo e eles faziam com propósito. Tá? É, e algo é muito importante, né, o que a gente vai perceber aqui nesses versículos, é que eles não tinham a expectativa, que os homens do passado, antes de Jesus, eles não tinham a expectativa de que aquele sacrifício poderia perdoar os pecados deles, mas eram apenas rituais, que tinham um símbolo muito importante, mas que não era aquilo, não era o bicho morto que poderia fazer a diferença. O bicho morto era só um símbolo, era só uma forma de ensinar, de pregar, de adorar a Deus, mas que tem um símbolo muito maior. Assim como hoje, por exemplo, a igreja, né, uma vez por mês, na maioria delas, celebra a ceia, né, o pão e o suco da uva. A gente entende que aquilo ali é só um símbolo, é só um ritual. Mas aquilo ali não vai salvar ninguém, não vai perdoar pecado de ninguém. Então, para a gente poder reforçar isso, esse conceito, essa ideia, né, a gente pode citar alguns textos como aqui, por exemplo, 1 Samuel 15, 22. Então, o próprio profeta Samuel vai dizer que, vai falar para Saul, né, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra. Ele diz, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Em outras palavras, Samuel disse para Saul, Deus não quer sacrifício, Deus não quer matança de bichos, Saul. O salmista, tanto no Salmo 40 quanto no Salmo 51, ele vai reforçar essa ideia, ele vai seguir essa mesma ideia de Samuel. No Salmo 40 ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, ou furaste as minhas orelhas. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste, Deus não pediu. Forte isso aí. E no Salmo 51, Davi está cheio de pecado, e ele vai dizer, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agrada dos holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, Davi sabia, ele estava no erro, e ele sabia que mesmo que ele oferecesse todos os bois, ovelhas e bodes, ele não seria perdoado, porque, né, o seu coração precisaria ser quebrantado, precisaria, né, gerar, de fato, frutos de arrependimento para alcançar o perdão de Deus. Entende que aqueles homens, eles continuaram sacrificando, Samuel continuou sacrificando, Davi continuou sacrificando, mas eles entendiam que aquele sacrifício não poderia trazer para eles perdão de pecados. E aí segue-se, por exemplo, o profeta Oséias, que é citado em outros textos, o próprio Jesus cita. Oséias 6,6 diz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, né, a gente pode ler, né, outros profetas como Isaías 1, Jeremias 7, Amós 5, Miqueias 6, e todos eles vão reforçar o mesmo conceito, a mesma ideia. E todos eles, pessoal, todos eles ofereciam sacrifícios. Não eram rebeldes que não queriam sacrificar, né, que achavam aquilo inúteis, não. Eram pessoas que cumpriam o ritual, mas sabiam que aquilo ali era só um ritual. Que não, aquele ritual não era capaz de perdoar o pecado de ninguém. E aí, né, a gente reforça isso, né, com o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2, que todos aqueles rituais lá da Torá, né, dos 5 primeiros livros, eles são apenas sombras das coisas futuras. São só sombras. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, 4 e 5,
ele vai dizer que todos aqueles presentes oferecidos pelos sacerdotes, eles eram só sombra, exemplos e sombras das coisas celestiais. Então, essa sombra não é o ideal. E ainda em Hebreus 10, né, o escritor aos Hebreus continua dizendo, né, que a Torá, né, os 5 primeiros livros, por exemplo, Gênesis, ele contém a sombra dos bens futuros. Então, de fato, né, é só sombra, é só uma imagem embaçada, que não dá para entender direito quem é que está ali. É claro que eles não tinham total entendimento sobre quem era Jesus. É claro que a maioria deles nem sabia o nome, né, que Jesus receberia, né, como homem, né, Yeshua, Salvador. Mas eles não sabiam de todos os detalhes, eles viam pela sombra. Mas pela sombra, eles poderiam contemplar o seu Salvador. Pela sombra, eles poderiam gerar em seus corações, em suas mentes, a esperança do Salvador, daquele que perdoaria os seus pecados. Jesus Cristo. Né? Tudo aponta para Jesus. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Bom, e para a gente, né, ir para o último tópico aqui do nosso estudo hoje, né, a gente quer frisar mais uma questão, né, dizendo que Noé ele era o patriarca do segundo milênio. Então, a história da humanidade, né, ela vem de vários milênios pelas escrituras. Então, desde Adão até aqui, né, nós temos vários milênios. Adão é o homem do primeiro milênio, mas Noé é o homem do segundo milênio. Bom, antes da gente, né, mostrar e evidenciar isso, quem ensinou esta esperança para Noé? Quem é que ensinou essa sombra? Né? Quem é que gerou inspirações para Noé? Noé tirou do nada? Noé aprendeu sozinho? Ou ele tinha quem falar para ele sobre as coisas que aconteceram no passado? O corte do lado de Adão, sobre, né, a cobertura de pele, sobre a espada de fogo na porta do jardim, sobre o sacrifício de Noé e a própria, né, morte de Noé, perdão, de Abel, o sacrifício de Abel e a sua vida. Né? Quem ensinou essas coisas para Noé? Então, aqui, o que a gente fez? A gente pegou, né, de Adão até Noé, são 10 nomes, né? São 10 pessoas. Adão, Sete, Enos, Canaã, Malel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E a maioria desses homens, né, 6 desses homens, eles viveram tanto com Adão quanto com Noé. Então, Sete, por exemplo, não viveu com Adão, lógico, era o filho dele, mas não conviveu com Noé, não foi contemporâneo de Noé. E outro homem, que foi Enoque, né, ele foi arrebatado, né, então, antes de Noé nascer, então ele não conviveu com Noé. Mas 6 homens que conviveram com Adão, conviveram também com Noé. Então, para a gente exemplificar, a gente não vai ler todos os que estão aqui na tabela, mas, por exemplo, Enos, né, o neto de Adão, conviveu com Adão 695 anos, muito tempo, né? E conviveu com Noé 84 anos. Bom, 84 anos dá para falar muita coisa, dá para ensinar muita coisa para Noé, dá ou não dá? Então, assim, Noé teve com quem aprender. Né? É lógico que ele não aprendeu só coisas físicas, né, materiais, ele não aprendeu só histórias contadas por homens, né? Mas, de fato, ele teve revelações do Senhor, isso a gente não tem dúvida. Mas, de fato, ele teve com quem aprender. Tá? Então, dentre as 10 sucessões, desde Adão até Noé, apenas o homem chamado Sete e aquele chamado Enoque não conviveram com os dois. Então, Noé teve centenas de anos para aprender com os seus contemporâneos as histórias da criação, do jardim, do primeiro pecado, da promessa do Salvador, da vida de Abel, a pregação de Abel e etc. Então, Noé teve tempo demais, teve tempo de sobra para aprender sobre tudo isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente relatou de Adão, né, em diante, Adão, Sete, Enos, Canaã, Léo, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque. Então, todos esses homens aí, né, a gente colocou aqui a data em que cada um nasceu. Adão nasceu no ano 0, né, ele é o primeiro.
foi criado no sexto dia. Sete, nasceu quando Adão tinha 130 anos. E assim a gente vai, né? E o que, que a gente percebe aqui? Nesse primeiro milênio, né, Enoque ele é arrebatado por Deus no ano 987, ou seja, no finalzinho do primeiro milênio. Então, a gente entende que a história do primeiro milênio se encerra, né, conclui, né, fecha, né, esse ciclo do primeiro milênio se encerra com o arrebatamento de Enoque. Então, né, a gente pode colocar esses 7 primeiros homens, né, de Adão até Enoque, né, e Judas, né, ele frisa que Enoque foi o sétimo depois de Adão, 7 na Bíblia, né, representa aí um fechamento de um ciclo, um fechamento de um período. Então, Enoque, né, ele encerra, né, ele conclui um ciclo de 7. Então, Noé, portanto, ele é o responsável por profetizar em nome do Senhor no novo milênio, no segundo milênio. Então, a gente coloca aqui, né, o segundo milênio. Então, Sete morre, né, no ano 1042 e não é mais no ano 1056, né, no início aí do segundo milênio ele vai viver aí durante muito tempo. Abraão só vai nascer bem depois, né, pouco depois de Noé morrer, né, e Abraão já começa uma nova história, né, um novo milênio. Mas é claro que Abraão não vai viver todo o milênio, né, mas enfim, Abraão é o começo de um novo milênio. Mas, se a gente focar aqui no Noé, né, do seu nascimento até a sua morte, a gente entende aqui que o segundo milênio da história da humanidade corresponde aos dias de Noé. O que Jesus chamou de os dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio. E aí, né, a gente colocou aqui, né, os eventos principais que vão acontecer durante a vida de Noé. Né? Noé nasce no ano 1056 depois de Adão, né, e nos seus dias tinha lá, né, a questão dos gigantes, né, todo aquele episódio acontecendo que a gente já falou em vídeos anteriores. Lá no ano 1656 depois de Adão, né, o Noé já está aí com 600 anos, quando ocorre a questão do dilúvio. E aí depois, né, mais ou menos entre o ano 1757 e 1996, nesse período de tempo aí, ocorre o episódio da Torre de Babel. Noé estava vivo nessa época, né, e a dispersão dos povos, né, a dispersão de todas as culturas, e Noé morre logo em seguida, né, no ano 2006. Então, seja o que for que os povos levaram, né, a partir da Torre de Babel, né, cada povo com a sua língua, com a sua cultura, né, infelizmente com as suas crenças, né, em revolta contra Deus, eles levam em sua bagagem aquilo que Noé ensinou. Né? Noé ele prega, ele é o pregador da justiça, é aquele que vai ensinar durante esse período. Ele prega antes do dilúvio e ele vai continuar pregando depois do dilúvio, né? Ele não vai se calar. Então a gente, né, coloca aqui, né, depois do dilúvio, toda a humanidade é filha de Noé. Todos, né? Noé gerou os 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e a partir dos 3 filhos de Noé, né, são gerados todos os povos, todas as nações que existem hoje no planeta. Sendo assim, toda a humanidade, de alguma forma, ouviu os seus ensinos e aprendeu sobre a esperança de um Salvador que morreria e ressuscitaria para nos dar a vida eterna. Muitas pessoas, né, alguns ateus, eles tentam argumentar, né, em épocas como essa, por exemplo, né, de Natal, que a cultura, né, a, as teorias sobre o Salvador, né, que morreria e ressuscitaria, estão em todo mundo. E é lógico, foi o primeiro casal que ouviu. Né? Noé ensinou para todos os seus filhos. Isso saiu da Torre de Babel para cada povo em sua língua, do seu jeito, com as suas distorções. Né? Então, de fato, é lógico que o mundo todo sabe da história do dilúvio, sabe da história da criação, sabe da história do primeiro casal, sabe da esperança de um Salvador. Né? Mas, enfim, alguns desses detalhes a gente vai falar mais à frente e outros, quem sabe, em uma outra série de vídeos. Bom, voltando um pouquinho, né, antes do dilúvio, quanto tempo Noé pregou antes do juízo do dilúvio vir sobre o planeta? Né? Isso é muito importante, né? Isso é um assunto também polêmico, né, mas que é importante a gente frisar aqui. Bom, o texto bíblico vai nos dizer, em Gênesis no capítulo 6,
versículo 3, né? Ali quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, né, com as filhas de Adão, Deus disse assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Os seus dias serão 120 anos. Muita gente entende que esses 120 anos é o tempo de vida do ser humano, a expectativa de vida, é o limite de vida do ser humano, que seria, teoricamente, até hoje assim. Aí a gente se questiona, né? 120 anos realmente o tempo de vida? Ou seria o prazo que Deus deu naquele período para a humanidade se arrepender? Tá? Então vamos lá. É só a gente olhar para a Bíblia, né? Enfim, se a gente olhar para a Bíblia, né, a gente vai ver homens de fato, né, antes de Noé, que viveram muitos anos. Matusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos, quase 1000 anos. Era muito tempo. Só que a gente olha para depois dessa profecia bíblica, né, para depois dessa, dessa fala de Deus, de um Deus irado, a gente vê que esse prazo de vida não serviu, né? Pelo menos não de cara. A gente vai ver o Sem vivendo 600 anos, o Arfaxad, Salar, o Eber vivendo mais de 400 anos, Peleg, Reu e Serug vivendo mais de 200 anos, enfim, o próprio Abraão, né, viveu 175. Só lá em Moisés, que é o escritor de Gênesis, que vai viver 120 anos. E mesmo assim, não necessariamente é uma regra, né? Seu irmão, né, viveu mais. Então, que expectativa de vida é essa? Será que é sobre isso, de fato, que a Bíblia está falando? Bom, eu prefiro crer na questão do prazo de arrependimento. Bom, de fato, né, desde Adão até chegar a Moisés, a idade, né, o tempo de vida, a expectativa de vida do ser humano caiu muito, né, mas não está ligado necessariamente a essa palavra, a esse termo que o Senhor nos deixou. Tá? Então, a gente entende que os 120 anos não consistem em um prazo determinado de expectativa de vida, ou seja, um tempo limite de vida, pois muitas gerações depois do dilúvio continuam vivendo mais do que esse tempo, e até hoje alguns conseguem ultrapassar esse número de vida. Né? Então, tem gente que já viveu mais de 120 anos, nossos dias. Os 120 anos, portanto, seria o prazo para o povo se arrepender. Enquanto isso, Noé preparava, né, a arca, ou seja, ele pregava ao preparar a arca, pregava ao construir a arca. No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Enfim, então aqui para dar um exemplo, né, se você jogar aí no Google, né, a pessoa que mais viveu em nossos dias, né, que teve registro, né, é a Jeanne, a francesa. Ela viveu 122 anos, ela morreu, né, no ano de 1997, né, ela viveu com 122 anos e meio, né, 122 anos e 164 dias de vida, de existência. Ela tinha os registros, né, para comprovar. Então, de fato, aí ela ultrapassou esses 120. Então, só para a gente falar, a gente não consegue crer que no 120 como um limite. Né? E outro ponto, né, que as pessoas citam quando fala sobre expectativa de vida é o Salmo 90, no versículo 10. Né, quando Moisés, né, na sua canção, ele vai dizer, né, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Bom, o próprio Moisés não poderia falar isso, porque o Caleb estava com mais de 80 no pique, querendo conquistar a Canaã. Né? Moisés morreu, Caleb continuou. E o próprio Moisés, ele morreu com 120. Então, né, o que a gente entende? Né? Esse trecho da canção de Moisés também não se refere à expectativa de vida, tempo limite de vida. Não quer dizer que hoje a gente só vai durar até os 70, não. Mas sim o tempo de vida que os homens da sua época estavam alcançando em média. Aquela geração que estava morrendo no deserto. Deus falou, né, que toda aquela geração iria morrer, né, naquele deserto, né, de Canaã, até chegar a Canaã. Naqueles milhares, né, milhões de pessoas que saíram do Egito, né, que tinham mais de 20 anos. Enfim, aqueles 40 anos que eles viveram no deserto, cada um foi morrendo, né, um por um. Então Moisés viu muitos sepultamentos ali durante aquele deserto. Então ele lamenta esse fato. Né? Não está falando aí, Deus em nenhum momento está determinando um prazo de vida para o ser humano na Terra.
Tá? É isso que a gente gostaria de reforçar. Bom, então, se 120 anos seria o prazo para a humanidade se arrepender, então vamos fazer alguns cálculos. Se Noé tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra, né, o que está escrito lá em Gênesis 7:6, sendo assim, Noé tinha 480 anos quando Deus deu um prazo para a humanidade e, a partir dali, ele começou a construir. Como assim 480 anos? Se a gente pegar os 600 anos, quando o dilúvio aconteceu, e se a gente, né, diminuir, voltar 120 anos, a gente chega a 480. Quando Deus fala lá em Gênesis 6:3 que os dias daquela geração, né, que estão se casando ali, e se dando em casamento, né, seria 120 anos. Tá? Então, Noé começou a pregar com 480. Bom, ele teve filho com 500 anos, né? Então foram antes dos filhos nascerem. Quem foi ministrado pela pregação de Noé? Isso é uma outra questão importante. Como a gente já leu, lá em 2 Pedro 2,5, o apóstolo Pedro diz que Noé era pregador da justiça. Mas para quem Noé pregava? Noé poderia pregar muito bem para o mundo inteiro. Tá? Porque o mundo da época de Noé, o mundo antes do dilúvio, não é como o mundo hoje, separado em continente, você precisa pegar um avião, embarcações para poder atravessar o oceano para chegar em um outro país, chegar em ilhas, nada disso. O mundo era uma porção seca só. Segundo Gênesis 1, versículo 9, quando Deus fez aparecer a porção seca, ele não fez aparecer várias porções secas, mas foi uma só, no singular. E a partir de Gênesis 7:11, quando se romperam todas as fontes do grande abismo, ou seja, as fontes dos oceanos, né, as fontes das profundezas da Terra, aí sim a gente entende que começou a separação, né, em continente. Tá? Mas antes disso, não. E aqui a gente reforça, né? Como o planeta tinha um continente só, antes do dilúvio, e todos falavam uma mesma língua, não tinha ainda a Torre de Babel acontecido, né? A pregação de Noé poderia ser acessível a todos. Todos poderiam, o mundo todo, né? Todas as pessoas, né, teriam acesso à pregação de Noé. Aliás, toda a humanidade da época deve ter tido pelo menos a curiosidade ou ter ouvido falar sobre a grandiosidade que estava sendo construída. Bom, se a fala de Noé não alcançava o mundo todo, mas as ações de Noé, a ação dele de construir, né, aquela caixa gigantesca, com certeza mexeu, abalou com o mundo, né, com a humanidade, de alguma forma. Todos ouviram falar sobre a Arca de Noé. E aí, né, a que a gente estava falando, né, se Noé começou a construir a arca com 480 anos, né, que é aquele lá 600, menos 120, e os seus filhos só nasceram quando ele tinha 500, ou seja, 20 anos depois, então ele teve mais de 20 anos, porque os filhos não nasceram e começaram a trabalhar, né? Então ele teve mais de 20 anos para construir ou se preparar para construir sem a ajuda dos seus filhos. Tá? Então, assim, a gente vê no filme, a gente vê nos desenhos infantis, né, lá Noé construindo a arca só com a ajuda dos seus 3 filhos, né, e suas esposas, mas isso não condiz com a Bíblia. Tá? Felizmente, aí mais, né, um conceito errado. Pode até ser, perdão, que depois, né, no finalzinho, os filhos ajudaram bastante. Né? Depois de grande, depois de crescido, porque, né, quando o dilúvio aconteceu, eles já estavam com 100 anos, então já eram adolescentes, já podiam ajudar de alguma forma. Mas Noé não começou a construir sozinho, não. Ele teve ajuda. E aí surge a pergunta, né? Quem ajudou Noé a construir a arca? E aqui a gente traz algumas ideias, né? Algumas reflexões sobre isso. Uma obra tão grandiosa como a arca não foi construída só por Noé, com certeza. E depois de grandes, seus 3 filhos. Muitos devem ter colocado a mão na obra, né? Como chamam hoje, a mão na massa. Mas, né, tudo indica que eles não perseveraram, não entraram. Os anos se passaram, muitos devem ter se cansado, desanimaram, duvidaram de que não tinha realmente ouvido a voz de Deus. Gente, isso é algo, é um fato, é factível. A gente pode olhar para os dias de hoje, quantas pessoas começam,
Quantas pessoas recebem a voz do Senhor, ouvem o conselho do Senhor. Muitas pessoas recebem de fato, né, o chamado do Senhor, mas não vão até o final, não perseveram. Desistem no meio do caminho, se cansam, se estressam, o ser humano, né, se sentem mal por não ter sido reconhecidos, ou começam a ver os problemas e se desanimam por conta das situações difíceis, das adversidades, das perseguições, né, enfim, das coisas que gostaria de ver e não ver. E lá, com certeza, não foi diferente. O Noé pode ter recebido muita ajuda, muitas pessoas creram a princípio na sua pregação, né, na sua visão de que teria o juízo sobre a terra, mas a gente, né, pode confirmar pela história de que, né, eles não perseveraram. E aí que a gente conclui nessa parte dizendo, vamos aprender que havia muito espaço na arca, né, quando a gente falar sobre o tamanho da arca, mas com certeza esses homens voltaram atrás. Talvez foram curtir a vida, aproveitaram melhor o tempo de vida, provavelmente pensaram que o tal dilúvio nunca aconteceria, mas ele veio, ele chegou. E levaram a todos. É o que Jesus vai dizer, né? Muitos casaram, davam os casamentos, comiam, bebiam, e não perceberam até que o dilúvio veio e levou a todos. Então, de fato, fica o conselho de Deus para todos aqueles que podem assistir esse vídeo, de que, ainda que esteja difícil, apertado, problemas, perseguições, falta de algum tipo de reconhecimento, de auxílio, né? A fraqueza na fé, a gente passa pelos desertos, pelos invernos da vida, né? A gente passa pelos outonos, onde as folhas, né, envelhecem, caem, mas a gente não pode desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos para realizar. Precisamos ir até o fim, ou até o momento em que ele disser para parar. Precisamos obedecer ao Senhor. Bom, por 120 anos, Noé pregou para o mundo inteiro e ninguém se converteu. Mas ainda que ninguém tenha se convertido, né, ninguém tinha pelo menos perseverado, mas ele foi aprovado, Noé foi aprovado por Deus. A gente pode confirmar isso lá em Gênesis no capítulo 8, 20 e 22, né, quando Noé edifica um altar ao Senhor e oferece o holocausto sobre o altar, inclusive os animais limpos. A Bíblia diz que o Senhor sentiu o cheiro suave, ou seja, assim como Abel, né, a vida de Abel foi aprovada por Deus, né, a vida de Noé foi aprovada por Deus ali naquele momento. E Deus prometeu, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus faz uma promessa, né, estabelece lá o seu arco, o arco colorido, para confirmar, né, a sua promessa, né, de que ele aceitou. E a gente pode citar um outro pregador da Bíblia, né? Um dia, né, em um dia só, né, Jonas, pregador Jonas, começou a pregar sobre a cidade de Nínive para mais de 120 mil de uma cidade, né, dessa cidade, e todos se converteram ao Senhor. Né? Toda a cidade se quebrantou, viu a pregação de Jonas, se humilhou, né, colocou luto sobre a sua roupa, né, jejuou. Mas só que é interessante que Jonas, pelo menos ele no seu livro, ele termina como um reprovado por Deus. Um pregador que alcançou um grande número de pessoas, mas foi reprovado. Então a gente pode ler lá o texto de Jonas no capítulo 4, a partir do 9 até o 11, que diz: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. Jonas ficou chateado porque a boboreira, né, secou, e, né, o bicho comeu a boboreira. E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Jonas estava revoltado, pediu até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira de uma planta, na qual não trabalhaste, não a fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de eu, Senhor, ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? O livro de Jonas termina assim: Deus reprovando
o sentimento, a atitude de Jonas, por ele reclamar que alguma coisa física, né, uma planta, né, eu tinha perdido, mas no seu coração, né, ele está com raiva pela cidade de Nínive ter sido perdoado e o juízo não sobreveio sobre ela. E aí a gente tem, né, muitas lições, né, ao comparar esses dois, né? Noé, que pregou por muitos anos e não teve um resultado satisfatório, mas foi aprovado. E Jonas, que numa pregação alcançou 120 mil almas, mas terminou reprovado por Deus. E aí fica a pergunta, né? Quem somos nós? Aqueles que são protegidos pelo Senhor na embarcação e são salvos no dia da ira, ou aqueles que precisam ser lançados ao mar para que a tripulação possa sobreviver? Que nós possamos, né, ouvir a voz do Senhor, né, independente se Deus quer me ou te usar para ganhar uma ou milhões de almas, mas que a gente possa ouvir a voz do Senhor, entender, né, o motivo para o qual Ele nos criou e obedecer à sua voz. Eu gostaria de concluir ainda com Pedro, né? A gente leu várias vezes nesse vídeo as cartas de Pedro, mas eu gostaria de concluir com 1 Pedro 3, do 18 ao 21, que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ou seja, ele morreu, né? O justo pelos injustos, glória a Deus, para levar-nos a Deus, ou seja, Jesus é quem atravessou a espada de fogo, morreu, mas ressuscitou. E ele diz aqui, mortificado na verdade na carne, ou seja, ele estava com seu corpo morto lá naquele sepulcro, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, o seu corpo estava morto, mas o seu espírito estava vivo. E o que ele fez nesse período do corpo morto, mas o espírito vivo? Ele diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pregou aos espíritos, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ele pregou para os rebeldes. Bom, e aí continua o texto. Jesus, em seu espírito, ele usou a Noé para pregar em seus dias. Mas o próprio Jesus, em espírito, ele visitou os espíritos desses homens que morreram no dilúvio, para pregar também para eles. Então, o público de Noé ouviu a pregação do próprio Jesus em espírito, além de ter ouvido a pregação no espírito de Jesus através de Noé. Então, de alguma forma, eles entenderam o que Noé ensinou. De uma forma mais clara, até porque quem é o melhor pregador, senão o próprio Senhor Jesus? Jesus não desiste, mas ele continua desejando salvar, até mesmo depois da morte. E aí a gente entende, Noé ouviu falar de Abel, de Enoque e da profecia sobre a semente da mulher, que salva o pecador pela fé e concede a este o direito de voltar ao paraíso e provar da árvore da vida a vida eterna. Noé foi o elo entre os homens do primeiro milênio, conhecendo essa pregação, né, tudo isso no primeiro parágrafo, e abraçando-a entre os homens do segundo milênio, dando continuidade a esta pregação. Como pode, ao mesmo tempo, alguém pregar sobre um Deus tão irado, que julga e condena o pecador, mas ao mesmo tempo é tão bom, que ama e está disposto a perdoar o arrependido? Esse é o Deus da história do dilúvio. Não é simplesmente um Deus que se ira e julga. É um Deus que está disposto a perdoar quem quer que seja o homem, independente do que tenha cometido, independente do que tenha feito. Deus oferece o perdão em Jesus, porque Jesus sim foi perfeito, não falhou, não pecou. Ele até o fim ele venceu para que eu e você pudéssemos ter o direito da vida eterna. Se a gente se achar alguma coisa, no mato, no roubo e etc. Então você é salvo por isso? O fulano é uma pessoa legal, vai ser salvo? Não. É só através de Jesus, porque ele foi perfeito. E quando eu creio no sacrifício de Jesus e recebo Jesus em minha vida e deixo ele guiar os meus passos, eu estou entregando a minha vida ao Senhor.
E a partir daí eu recebo o perdão do Senhor. O perdão está disponível para todos. Aqueles que não quiserem o perdão do Senhor, aí vão provar do juízo de Deus. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Até o fim, ele insiste para oferecer o perdão para mim e para você. Bom, Noé era tão dependente quanto qualquer um de nós. Dependente para construir aquela arca. Dependente para ser escolhido por Deus para ser o homem que construiria a arca. E dependente de Deus para ser salvo, não só dessa vida, mas depois que ele morreu, da vida vindoura. Né? Ele provar da vida eterna. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Deus abençoe.